Programa Brasil em Debate está de volta com os deputados Manuel Júnior, do PMDB da Paraíba, e César Colnago, do PSDB do Espírito Santo. Deputado César Colnago, esse problema da carreira é uma questão fundamental, porque os médicos precisam ser estimulados, sobretudo esses médicos que vão trabalhar nos rincões mais remotos do país, que são os municípios mais pobres, que estão afastados dos grandes centros, não é verdade? Na verdade é o seguinte, Tarcísio, eu assino embaixo, porque se você imaginar que dentro de um plano você pode estabelecer diferenças de remuneração para aquele que esteja em situações muito mais distantes, em que ele tem que se desdobrar muito, porque ele não tem a facilidade de encaminhar alguém muito próximo, ele vai ter que estudar, se virar para resolver mais problemas, o plano pode prever isso. Na verdade, eu volto a falar, nós precisamos de mais saúde, nós precisamos de uma equipe que tenha um programa e que tenha uma política brasileira de valorizar isso. Vou te dar 2 dados, que eu acho que os dados sempre falam por si, porque o governo já está fazendo propaganda do Mais Médicos. Nem começou ainda, que chegaram agora recentemente, mas vamos aos dados. O Brasil gasta, a família brasileira gasta 9% do PIB com a saúde. O Estado brasileiro, a União, Estado e municípios, participa só com 47% dessa despesa. O brasileiro arca sozinho na sua família maior parte do que ele gasta com a saúde do que o Estado brasileiro, diferentemente dos nossos vizinhos da maioria dos países do mundo. E aí, volto a falar aquela questão, o município está estabelecido que ele tem que gastar 15% da sua receita com saúde. A maioria está passando de 20%. 21,3% é a Confederação É a Nacional Confederação 20%, mas tem uns caçando quase municípios. 30%. O Estado, 12%. Isso melhorou. Tinha Estado que não gastava 12%, não, muito. Melhorou e tem vários gastando 12%, até 13%, 14%. A União, na sua execução orçamentária de 2012, chegou a 6%. Então, ela é que menos participa. E quem é que tem a maioria dos tributos brasileiros? A União. É a União. Quer dizer, ela tem o recurso e o prefeito, que não tem como não morar no município, a lei não permite ele mudar do município, nem o vereador, eles não podem correr da população. Não pode correr. Então, eles são obrigados a aguentar um peso em que isso tinha que ser melhor distribuído. Porque alguns municípios agora começaram a demitir os médicos brasileiros, para sair o peso da remuneração para que o federal pague aquele médico. Só que está tirando o brasileiro, que tem uma legislação trabalhista, que ele estava formalmente no emprego, para colocar uma situação anômala, e na minha avaliação, esdrúxula e ilegal. Porque quem vier trabalhar aqui tem que ter os mesmos direitos dos brasileiros. Se ele quiser casar, se ele quiser ficar aqui, a sua remuneração, isso não pode ser a extensão, sabe, de um país que tem limitações de liberdade. Se é lá que o povo cubano resolva. Nós queremos aqui que venham cubanos, que venham portugueses, que venham espanhóis, que venham alemães, que venham quem quiser vir. Agora, um amigo meu foi fazer mestrado nos Estados Unidos. Quando ele viu o que ele tinha que submeter para fazer a revalidação dele lá, ele disse, César, eu não fiz a prova, eu preferi não ir. Eu achei de uma complexidade o que me deram de literatura, que eu preferi não fazer a prova, que eu tinha dúvida se eu ia passar. Quer dizer, qualquer país sério tem uma revalidação da sua estrutura, do que você conhece, a sua competência. E aí, se tiver realmente quer resolver a saúde, primeiro, melhora o financiamento. Segundo, cobre dos gestores. Terceiro, arranja um plano de carreira em que você estabeleça para a equipe multidisciplinar, não só o médico. Nós precisamos da equipe que vai diferenciar. Se você vai, por exemplo, para o interior, eu tive, no início do ano passado, visitando lá os ribeirinhos, eles têm assistência porque um convênio da saúde com a Marinha estabelece ele assistência médica, porque eles não têm médico fixo nas suas regiões. Então, o plano seria consequência de uma política verdadeiramente séria, compromissada com a saúde da população brasileira, que sofre muito nessa área. Nessa conversa informal que nós estamos tendo sobre um problema crucial para o país, foi levantada a questão mais importante, que é a assistência médica,
é uma assistência que inclui vários profissionais, além do médico. Com certeza, uma equipe multidisciplinar. Uma equipe, o fisioterapeuta, o nutricionista, o nutricionista. Dentista. Então, isso é muito importante e mais oneroso ainda, não é? Exatamente. A União, então, tem que, como disse o deputado César Colnago, a União tem que comparecer com mais Ô, Tarcísio, César substância, né? tocou num ponto fundamental. Para que eu sou municipalista, fui prefeito 3 vezes, para que o telespectador que está em casa possa tirar suas conclusões, de cada R$100 pago pelo contribuinte anualmente de impostos, cerca de 19% chega aos municípios. Cerca de 23% chegam aos cofres do Estado. E o resto está com o governo federal. Ou seja, a maior parte do bolo tributário nacional fica concentrado na União. Quase 2/3. Quase 2/3. Um pouco menos. Mesmo assim, César tocou num ponto que é importante se dizer ao povo brasileiro. Os municípios brasileiros estão gastando mais de 21%. Essa é a média do orçamento do prefeito com saúde. E a União, que tem muito mais recursos do que os outros entes federados, atinge 6%. Nós queríamos levar aqui para 10%, que era o que a emenda constitucional número 29, vamos dizer assim, estabelecia, ou pretendia estabelecer, e o governo central, o poder central, eu sou da base de sustentação do governo, mas sempre encontramos esse obstáculo. Então, Tarcísio, veja só, se nós temos o financiamento capenga, você não vai ter saúde de qualidade em nenhuma parte. Se você pega, por exemplo, o estado de São Paulo, o estado mais rico do Brasil. Quando eu era estudante de medicina, se dizia, olha, lá em São Paulo se faz a melhor medicina e a pior medicina. E é verdade, porque nós temos alguns pontos extremamente deficitários na medicina no estado de São Paulo. No entanto, nós precisamos pensar no Brasil como um todo. É um Brasil de dimensões territoriais gigantescas, né? Qual o país? Continental. 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. E sem dúvida nenhuma, se nós não pensarmos de forma sistêmica, né, na equipe de saúde, nas condições de trabalho, seja na atenção básica, na atenção secundária, na atenção de alta complexidade, que a gente costuma dizer, e efetivamente você não vai pegar um município de 5 mil habitantes, querer levar uma ressonância magnética para um município desse, porque efetivamente não é o caso. Né? Nós precisamos segmentar o atendimento à saúde. Foi isso que o SUS, o Sistema Único de Saúde, preconizou na sua essência e que, infelizmente, nós não estamos tendo condições de operacionalizar. Agora, trazer médico de fora, você vai ver daqui a mais 2 anos que não vai funcionar. César tocou num ponto importante. Os prefeitos estão demitindo os servidores do Programa Saúde da Família, porque enquanto o governo federal remunera um médico do PSF com cerca de 4, 6 mil reais, eu não estou aqui com os dados atuais, o município tem que complementar com 4, 5, 6, 7, 8, 10 mil reais para manter o cidadão na unidade básica de saúde. Agora, com o programa Mais Médico, os prefeitos estão demitindo, porque quem vai pagar é a União. Veja a deformação do programa que foi criado. E aí isso vai ter consequências negativas já. Deputado César Colnago, qual a contribuição que a Câmara dos Deputados poderia dar para encaminhar uma solução para esse problema, que é um problema muito sério, né? Muito importante? A Câmara até tentou, se não me engano, no ano passado. No ano passado. Quando votamos a emenda constitucional, tinha lá, além do conceito de saúde, porque às vezes o conceito não estava muito claro, estrito sensu, ou seja, o que é saúde, tá certo? E votamos os 10%, mas aí isso... Naquela emenda, Naquela emenda. Aconteceu que os 10% não foi retirado e isso, com certeza, nós somos um dos países que menos se gasta com saúde, com dinheiro público para a saúde. Com os nossos vizinhos, diga-se de passagem. Vizinhos, Argentina, não precisa de ir para a Chile... Europa, Canadá, Estados Unidos, nem o mundo asiático. A Europa. Não precisa. Aqui os nossos vizinhos gastam mais com recurso público do que a própria família.
Essa é uma questão. O segundo é você ter uma organização, e o SUS é um belo programa, quer dizer, uma sistemática bem montada. Tem aí que ter as carreiras dos servidores e uma gestão efetiva, porque você tem muita desorganização. A gente sabe que tem muita gente, sabe, que não é cobrado, que não comparece. E aí, só para dar um exemplo, quando eu falo do sofrimento da população, eu até costumo brincar, eu falo, sempre que eu converso com a população, eu falo, ó, não entregue a sua saúde à equipe, não. Cuide da sua saúde você. Use o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta como um complemento, porque as pessoas às vezes também comem de tudo, não fazem atividade, não têm uma vida saudável e depois vai lá querer que se resolva tudo. A gestão é fundamental, mas a qualidade de vida que as pessoas têm que buscar no seu dia a dia também é fundamental. Porque não é transferir tudo para o setor público, mas o setor público tem um papel fundamental. E vou dar o último exemplo. Agora, num país com a desigualdade social que tem o Brasil, com desigualdade de renda, É muito a maioria difícil. da população vive praticamente fora do contexto econômico, não é? E aí a educação e saúde ela é fundamental. Mas o último dado que eu queria te dar é que as pessoas que estão no SUS, que não têm acesso aos serviços de média e alta complexidade, esse é um dado oficial. O brasileiro com o câncer diagnosticado, seja onde for o câncer, ele leva de 80 a 110 dias para conseguir ou quimio ou radioterapia, ou os dois. Quer dizer, imagina você com o câncer, numa fila, já diagnosticado, esperando o tratamento. 120 dias. Isso é uma agressão do Estado contra o cidadão. Isso tem que mudar e nós temos que ter uma política, financiamento e gestão e os quadros da saúde com a carreira muito clara. Ó, nosso tempo, infelizmente, está esgotado. O senhor quer dizer alguma coisa, deputado Manuel Júnior? Não, só dizer que nós Rapidamente. estamos na comissão especial e vamos envidar todos os esforços para aprimorar aquilo que veio do Executivo e dar efetivamente ao país uma legislação melhor que possa levar saúde de qualidade a todos os recantos do Brasil. Eu queria agradecer a presença aqui dos deputados Manuel Júnior, do PMDB da Paraíba, e César Colnago, do PSDB do Espírito Santo. Brasil em Debate termina aqui. Nossa conversa foi sobre o programa Mais Médicos. Eu sou Tarcísio Holanda e aguardo você em um outro programa.